Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Samuel conseguirá provas que Tonico foi o responsável pelo sequestro do imperador. Samuel vai desmascarar Tonico em público, fará ele ser expulso do cargo que ocupa e Dom Pedro ordenará o pior castigo da época. Antes do Tonico ser levado, Samuel se aproximará do ouvido dele e dirá bem baixinho: "Quer saber um segredo? Eu sou o Jorge." Tonico vai bufar de ódio. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Qual o pior vilão? A Zayla ou o Tonico? Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Tudo deverá acontecer quando Samuel continuar desconfiando de Tonico. O rapaz desabafa com o príncipe e fala: "Augusto, eu tenho certeza de que tem algum dedo do Tonico Rocha nisso que aconteceu com o imperador." O príncipe comenta: "Até agora eu não consegui entender muito bem por que você está desconfiado do deputado. Você acha que ele armou para o Dom Pedro ser levado à força?" Samuel responde: "Sim, majestade. Aliás, eu tenho quase certeza disso, mas não tenho provas. Eu vou descobrir qual o envolvimento de Tonico, Alteza. Pode ter certeza de que eu vou." Mas o que Samuel não imagina é que enquanto isso, em outro canto, Tonico diz a Nino que não desistiu do seu plano de tirar a vida do imperador. Revoltado, o deputado fala: "Não vejo a hora de ver a cabeça do Dom Pedroca fora do corpo. Era pro meu plano ter dado certo, se não fossem aqueles incompetentes." Nino pergunta: "Mas no que você está pensando? O que vai fazer contra o imperador?" Tonico responde: "Eu estou armando um plano na minha cabeça, mas ainda não tenho certeza se vai funcionar. Se der certo, você se prepare. Nós iremos até o velório de Dom Pedro." Nino fica em choque com as palavras do deputado e avisa: "Toma cuidado, Tonico. Você está perdendo a cabeça cada vez mais. Uma hora ou outra, alguém descobre sobre o seu envolvimento no que aconteceu e vão contar para o imperador. Dom Pedro pode mandar executar você pela tamanha traição." Tonico dá risada e fala: "Dom Pedroca não vai mandar acabar comigo. Sabe por quê? Porque amanhã mesmo eu vou tirar a vida dele. Aliás, eu preciso ir. Tenho que começar a mexer os meus pauzinhos para colocar o meu plano em prática." Tonico sai andando e Nino fica ainda mais aflito. Poucos instantes se passam e o deputado se encontra com o imperador. Dom Pedro pergunta: "Você quer falar alguma coisa comigo, Tonico?" Ele responde: "Sim, Vossa Majestade. Eu quero lhe falar sobre uma coisa que eu vi nas minhas andanças por aí. É algo que eu fiquei completamente fora de mim e decidi que o imperador deve ficar sabendo." Sem imaginar que possa estar caindo em uma armadilha, Dom Pedro pergunta: "Que coisa foi essa que você viu?" Tonico responde: "Eu prefiro lhe mostrar pessoalmente. Será que nós podemos subir até o Monte Assunção?" Dom Pedro acha estranho e questiona: "Monte Assunção? Se eu não me engano, é aquele morro alto que tem não muito longe daqui?" Tonico responde: "Esse mesmo, na ponta do morro. Eu tenho certeza que o imperador não vai se arrepender." Dom Pedro pensa um pouco e fala: "Está bem, eu aceito ir até lá com você, mas hoje não. Eu estou ocupado demais com tudo isso que está acontecendo, e o senhor sabe muito bem disso." Tonico diz: "Sei, é claro que eu sei, mas deve compreender que há algo fora do normal que eu vi." Dom Pedro manda: "Me diga o que você viu e eu analiso se vale a pena ir até lá." Tonico pensa em uma desculpa e fala: "Tá bem, eu espero até o senhor desocupar. Como havia dito, eu prefiro mostrar do que falar." Dom Pedro fala: "Ótimo,
Então vamos amanhã, pela manhã. Tonico sai andando e comemora consigo mesmo. Então quer dizer que o Dom Pedroca quer fazer o passeio de manhã? Que bom! Assim eu tiro a vida dele e ainda volto a tempo para almoçar. Tonico continua tirando sarro enquanto comemora. Horas se passam e em outro canto do acampamento, Samuel se encontra com o imperador. Os dois começam a conversar e Dom Pedro comenta sobre o convite que recebeu de Tonico. Samuel acha estranho e questiona. Te levar para o Monte Assunção? Como assim? O que o Tonico está querendo com isso? Dom Pedro responde. Não sei. Ele disse que prefere me mostrar pessoalmente do que me falar. Mais curioso ainda, Samuel pergunta. Vossa Alteza não aceitou esse convite, não foi? O imperador responde. Confesso que eu fiquei um pouco desconfiado no começo, mas depois eu acabei aceitando. Samuel se enche de preocupação e fala. O senhor não pode fazer uma coisa dessas. Não pode subir um monte com Tonico Rocha. Não sozinho. Tem que ir acompanhado de alguns guardas, pelo menos. Dom Pedro tenta acalmar o seu amigo e diz. Samuel, eu sei muito bem a visão que você tem sobre Tonico Rocha. Acredita, a sua visão dele é a mesma que a minha, mas eu quero ver o que ele tem para me mostrar. Samuel o interrompe e avisa. Isso pode ser alguma armadilha, majestade. Eu não confio naquele homem, e ninguém deve confiar. Me desculpa, mas eu não vou te deixar subir o monte sozinho com o Tonico Rocha. Dom Pedro se aproxima dele e fala. Samuel, eu entendo a sua preocupação, mas isso é uma coisa que infelizmente eu vou fazer sozinho. Eu quero passar um tempo a sós com o Tonico Rocha para tentar descobrir melhor a intenção dele. Samuel continua insistindo em avisar o imperador sobre o quanto o plano dele pode ser perigoso. Mas Dom Pedro não desiste e avisa que não irá permitir que ninguém o acompanhe junto a Tonico. Mas o que Dom Pedro não imagina é que nesse momento, Tonico está dizendo a Nino como irá tirar a vida do imperador. Sem acreditar, Nino pergunta. O imperador aceitou mesmo subir o Monte Assunção com você? Ele não desconfiou de nada? Tonico dá risada e responde. De nada. Caiu no papo igual uma barata tonta. Nem imagina que ele vai ser jogado lá de cima. Nino questiona. Então é isso que você pretende fazer? Jogar Dom Pedro de cima do monte? Tonico responde. É claro que sim. O que mais seria? Olhar o pôr do sol que não é. Os dois continuam conversando e enquanto isso, Samuel passa por perto, percebe o jeito ligeiro deles e decide escutar a conversa. Sem saber que está sendo espionado, Tonico fala. Já está quase tudo certo, só tenho que pensar nos últimos detalhes para empurrar o Pedro do penhasco. Finalmente vou me livrar dele. Samuel entra em choque ao escutar aquelas palavras e diz a si mesmo. Eu sabia. Eu tinha certeza de que o Tonico estava armando algo contra o Dom Pedro. Isso não vai ficar assim. Eu vou falar com o imperador. Sem pensar duas vezes, Samuel sai correndo o mais rápido que pode, se encontra com Dom Pedro e conta sobre a conversa que ele escutou. Dom Pedro ouve tudo e pergunta. Samuel, você tem certeza disso que você ouviu? Ele responde. É claro que eu tenho, majestade. Não há dúvida alguma que o Tonico quer te empurrar do monte. Dom Pedro se enche de raiva e diz. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Eu sempre soube que Tonico Rocha não é boa coisa. Se ele quer tirar a minha vida amanhã, então ele provavelmente tem algum envolvimento do que aconteceu comigo. Samuel pensa um pouco e responde. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Alteza. Dom Pedro comenta. Bem que eu fiquei desconfiado. Eu vou atrás de Tonico Rocha agora mesmo. Se ele pensa que ele pode acabar comigo, ele está muito enganado. Não demora muito e o imperador sai acompanhado de Samuel para procurar Tonico.
Poucos instantes se passam e os dois observam de longe Tonico conversar com Nino. Samuel comenta: eles ainda devem estar falando sobre o plano de Tonico, Majestade. Dom Pedro diz: toma cuidado para não ser visto. Vamos nos aproximar. Eu quero escutar essa conversa. Os dois caminham em direção aos pilantras e começam a ouvir tudo o que eles falam. Sem imaginar que o imperador está logo atrás, Nino comenta: eu ainda acho um pouco arriscado esse seu plano. Tonico questiona: de novo essas conversas. Roda a fita um pouco. Eu não tenho que tomar cuidado coisa nenhuma. Eu não consegui tirar a vida do imperador daquela vez, mas agora eu consigo. Nino diz: mas assim como da outra vez, essa também pode dar errado. Tonico fala: mas não foi culpa minha que deu errado. Aqueles dois imbecis que não souberam fazer o serviço direito. A essa hora, o imperador já teria sido entregue para o Solano Lopes há muito tempo, e eu teria ganhado o dinheiro que a gente tinha combinado. Nino pergunta: dessa vez você não vai entregá-lo a Solano? Tonico responde: não, dessa vez eu mesmo vou tirar a vida dele. Depois eu dou um jeito de mandar a cabeça do Dom Pedroca de presente pro Solano. Samuel e Dom Pedro continuam escutando a conversa e após alguns instantes, eles vão embora. Confuso, Samuel pergunta: Majestade, por que o senhor foi embora? Vossa Alteza poderia ter confrontado Tonico ali mesmo. Você ouviu as coisas que ele disse. Ele confessou que foi ele quem armou para aqueles homens te levarem. Ele confessou que tem negócios com Solano Lopes e que vai mandar a sua cabeça para ele. Dom Pedro diz: sim, Samuel, eu ouvi tudo, mas eu tenho uma ideia melhor do que só confrontar o Tonico. Eu vou te explicar como que eu vou fazer. Tudo vai acontecer amanhã, um pouco antes da minha caminhada com ele. O imperador continua contando a Samuel a forma que ele irá punir Tonico. Horas se passam e no outro dia pela manhã, Dom Pedro acorda. O imperador se encontra com Samuel outra vez e ele pergunta: e aí, Majestade, está preparado para hoje? O dia de colocar um fim em Tonico Rocha chegou. Dom Pedro diz: eu vou fazer aquele canalha engolir cada palavra que ele falou de mim. Você vai ver, Samuel. Enquanto isso, em outro canto, Nino se encontra com Tonico e pergunta: você ainda vai levar o imperador no monte? O deputado responde: é claro que eu vou. Você acha mesmo que eu ia perder essa oportunidade maravilhosa de acabar com a vida do Dom Pedro? De jeito nenhum. Eu tenho que aproveitar que ele caiu no meu papo e não perder essa chance. Nino pergunta: e quando você vai fazer isso? Tonico responde: agora mesmo. Inclusive, eu já estou atrasado. Tonico sai andando e logo depois ele se encontra com Dom Pedro. Sem imaginar que o imperador já está sabendo de tudo, o deputado pergunta: vamos lá, Majestade? Preparado para subir o morro? Dom Pedro responde: estou sim, mas antes da gente sair, eu só preciso fazer uma coisa. Tenho que reunir todos os soldados para uma reunião de emergência. Tonico acha estranho e questiona: reunião de emergência? Aconteceu alguma coisa? O imperador responde: aconteceu sim, e é muito grave. Reúna todos o mais rápido possível. Tonico se preocupa e pergunta: será que tem como o imperador me adiantar o assunto? Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. O imperador explica: todos irão saber sobre o assunto que venho tratar. Você também vai. Reúna todos. Imediatamente, Tonico vai fazer o que o imperador mandou e chama todos os soldados. Poucos instantes se passam e os soldados se reúnem perto de Dom Pedro. Confuso, Augusto pergunta: Samuel, você sabe o que o imperador quer com essa reunião? O rapaz responde: você vai ficar sabendo, Alteza. Dom Pedro chega e fala: bom,
Eu pedi para reunir todos vocês porque eu preciso fazer um comunicado muito sério. Ontem à noite foi descoberto um traidor entre nós. Imediatamente todos os soldados entram em choque e começam a se encarar. Nino se aproxima do ouvido de Tonico e com medo pergunta: será que ele está falando de você? Tonico responde: é claro que não, cabra. Não tem como ele ter descoberto alguma coisa sobre mim. Os soldados continuam confusos com a situação e não demora muito para o murmurinho começar. No meio da confusão, Tonico pergunta: e quem é esse traidor que Vossa Alteza descobriu? Ele fez alguma coisa grave? Dom Pedro responde: ele fez sim, é claro que ele fez. O que ele fez foi tão grave que eu decidi puni-lo em público. Todos ficam ainda mais confusos e Tonico diz: pois conte agora quem é esse traidor, porque nós vamos dar um jeito nele. Dom Pedro o encara e fala: é você mesmo, Tonico Rocha. O deputado arregala os olhos na mesma hora e questiona: eu? Como assim? Do que é que o imperador está falando? Nervoso, Dom Pedro diz: não se faça de idiota, Tonico. Eu já estou sabendo sobre o seu envolvimento com aqueles dois homens que queriam me entregar a Solano Lopes. Os soldados em volta se enchem de raiva de Tonico e o deputado fica ainda mais apavorado. Nino percebe que o circo está se fechando e começa a se afastar. Samuel o para e fala: não adianta fugir, Nino. Nós sabemos que você é comparsa do Tonico. Apavorado, Nino diz: eu não sou comparsa de ninguém. Eu juro. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu não sei que história é essa. Tonico fala: eu acho que deve estar acontecendo algum engano aqui. Alguém deve ter feito alguma fofoca maldosa ao Senhor Majestade. O que me impressiona é ver que Vossa Alteza acreditou que eu fiz parte do plano de levar o Senhor à força. Dom Pedro perde a paciência e grita: cala sua boca, Tonico. Eu escutei com os meus próprios ouvidos quando você disse que iria me jogar do morro e mandar a minha cabeça para Solano Lopes. Eu ouvi você confessando ao Nino que pagou para aqueles homens me levarem. Você passou de todos os limites, Tonico. O deputado continua tentando inventar alguma desculpa, mas Dom Pedro fica com mais raiva ainda. Manda o deputado tirar a roupa e ordena que cada soldado ali presente pise em cima dele. Ao final da humilhação, Tonico é levado à força e é executado pela traição que fez contra o imperador e contra o Brasil. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.